Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos vocês pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos são brancos. Eu vou ler aqui. O tema é a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Padre Almir já está aqui. Mais uma vez, obrigado, Padre Almir. Você pode começar explicando onde é Latrão? Pois é, então dou as boas-vindas, façamos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço ao Espírito Santo que nos ilumine. Bom, é o seguinte, existe, além da Basílica de São Pedro em Roma, que é considerado a mãe de todas as igrejas, tem outra igreja muito importante em Roma, que é a basílica que existia antes de São Pedro, que é a Basílica de São João em Latrão, que é podemos dizer assim, um bairro lá de Roma, e tem essa basílica. Então existe a festa da dedicação. Como ela coincide com o domingo, e o domingo é tempo comum, essa solenidade prevaleceu. Aí alguém vai perguntar, mas tem sentido para nós festejarmos a dedicação de uma igreja? Porque para nós cristãos, o templo não tem o mesmo sentido de que tem o templo, digamos, na tradição antiga, nas religiões antigas. Para nós, o templo, mais do que a casa de Deus, é a casa do povo de Deus. E o templo de pedra tem é funcional, nos abrigar das intempéries. Nós mesmo, o nosso templo é o corpo de Jesus, como essa leitura vai nos indicar. Mas então por que celebrar essa festa? Bom, ela tem um sentido de comemorativo, né? De a gente celebrar como uma sede da nossa fé ali, como um lugar, um espaço. Mas é um sentido, vamos dizer assim, relativo. A leitura escolhida é essa leitura que é tirada do Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo do 13 a 22, que é a expulsão dos vendilhões do templo. Vamos comentar um pouquinho o Evangelho. Começa o Evangelho no versículo 13 dizendo assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. O evangelista já começa de modo polêmico, porque ele está aqui chamando a grande festa judaica de Páscoa dos judeus, quer dizer que não é a Páscoa cristã. E entenda-se por judeus também o sentido pejorativo no evangelho de São João, porque ele não está se referindo ao povo, uma etnia, mas está referindo à elite judaica. E aí diz que Jesus subiu até Jerusalém. Tem o sentido de que ele é geográfico, porque eles vêm lá da região norte, que é mais baixa, e aí que o templo de Jerusalém fica numa coluna. Agora é preciso que você entenda que existia os profetas do Antigo Testamento, eram ferrenhos críticos do templo, mas eles pregavam uma reforma religiosa para acabar com a corrupção do templo. Para Jesus, o templo é um covil de ladrões. E Jesus prega a eliminação, a superação do templo de Jerusalém. Então ele diz assim, que Jesus entrou no templo e ali encontrou negociantes de boi, ovelhas e pombas. Olha, era de se esperar que Jesus entrasse no templo e ia encontrar pessoas rezando. Mas aqui descreve uma cena oposta, um verdadeiro comércio, uma feira. E aqui ele faz uma listinha de animais. Boi e ovelhas são, vamos dizer assim, são os animais de sacrifício do pessoal que tem recurso. E ao mencionar aqui pombas, ele está falando até que os pobres, as viúvas, os desamparados eram explorados pela negociata no templo. E também lá fala da mesa de trocadores de moedas. Vamos esclarecer uma coisa aqui, né? Você morava num lugar bastante distante, digamos assim, em Alexandria, no Egito, e você deveria fazer um sacrifício pelos seus pecados. Então você deveria sacrificar uma ovelha
Mas não é nada prático sair com uma ovelha nas costas e levar até Jerusalém para ser sacrificado. Então, o que você fazia, o mais sensato era que você vendesse a ovelha, pegasse esse dinheiro, fosse até Jerusalém, lá você compraria uma outra ovelha e você sacrificaria essa outra ovelha. Sabendo disso, aqueles bandidos que governavam o templo, a família de Caifás e de Anás, eles faziam o seguinte: dentro de Jerusalém, só poderia circular no templo de Jerusalém a moeda de Israel, que é uma moeda que não valia nada, né? Porque o que mandava no mundo, o dólar da época, eram moedas romanas. Mas o que eles faziam? Você chegava lá, você tinha que trocar essa moeda romana pela moeda judaica, que é uma moeda que só tinha valor ali. Aí eles superfaturavam, cobravam deságio muito grande nessa moeda. E eles faziam uma outra maracutaia, que era o seguinte: eles pegavam o animal, vendiam, levavam para o sacrifício, ao invés de sacrificar o animal, traziam de novo e revendiam o animal. Faziam isso diversas vezes. Com o mesmo animal, eles arrecadavam um monte de dinheiro. Perceberam? Que era um negócio escandaloso. Bom, a reação de Jesus foi uma reação de ira. Ele fez um chicote de cordas e expulsou do templo todos os que comercializavam ovelha, bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores de impostos e derrubou as mesas. Essa atitude violenta de Jesus, é claro que fez relembrar as profecias que diziam que o templo ia ser purificado, mas eu acabei de falar para vocês logo no início que Jesus não era um reformador, ele não queria só purificar o templo, ele queria superar essa religião baseada centrada no templo como lugar de unidade entre o céu e a terra. Mas ele destruir as coisas é fácil, é preciso colocar uma outra coisa no lugar, que nós vamos ver no final do texto, que vai justamente falar do corpo de Jesus. Bom, aí é claro que aqui está dizendo as palavras de Jesus que aparecem no Evangelho: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. E então lembraram seus discípulos de que está escrito no Salmo 68, né? O zelo de tua casa me consome. Aí os judeus vão perguntar para Jesus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Aí Jesus responde: se destruirdes este templo, em 3 dias eu erguerei de novo. Eles replicaram: mas 46 anos foram necessários para construir esse templo. Essa é uma referência temporal muito interessante, porque daí os arqueólogos conseguem calcular certinho a data em que se deu essa passagem. Porque fala de 46 anos, então dá para a gente até ver em que ano certinho Jesus morreu. Aí ele diz assim: 3 dias eu edificarei de novo. Essas palavras de Jesus, claro que vão causar uma ira nesses judeus. Por quê? Porque eles não vão entender as coisas aos pés da letra. Mas o texto diz aqui: mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Acontece que no grego é que está a importância da gente recorrer muitas vezes à língua original, que é o grego. E quando não dominamos o grego, consulta-se, tem as boas bíblias, às vezes trazem isso até nas notas de rodapé, ou então algum material acessório. Hoje ficou tão fácil de ver essas coisas com internet e tudo mais. Mas acontece que os judeus empregam 2 palavras para se referir ao templo. O templo em si é hierons. E o santuário do templo é naos. Jesus fala que se destruirdes, ele não fala, ele usa a palavra naos. Tá falando do santuário, não está falando do templo em si. Os judeus vão entender ao pé da letra as coisas, então vão pensar que Jesus está falando de destruir aquele templo de pedra. Mas não, Jesus Cristo está falando de outra coisa, do seu próprio corpo, que é o santuário. Aqui o texto no versículo 22 diz que, no versículo 22,
Diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram das palavras e compreenderam então que ele está falando da ressurreição do seu próprio corpo. Porque Jesus Cristo vai ficar 3 dias no ventre da terra antes de ser sepultado. Mas acontece que Jesus não está falando do templo em si, mas está falando do santuário do templo, que é no caso uma referência ao seu corpo. Ele faz esse trocadilho que aparece na língua grega e os judeus ficaram muito revoltados contra Jesus. Depois, se você seguir o evangelho, esse daqui vai ser o motivo da condenação de Jesus. Não, as outras pregações eles relevavam. Mas quando Jesus atacou o templo, ele atacou o sistema, o coração do sistema, porque a fonte de receita do sistema estava aqui no templo. Você viu que Jesus prega não a reforma, ele não foi lá purificar o templo, ele prega uma revolução total, que é superação desse templo de pedra, e no seu lugar vai colocar o templo do seu corpo, do qual todos nós somos membros. Daí que é importante a gente frisar que dentro do cristianismo, o templo tem ele é algo importante pela sua funcionalidade, ser um abrigo das intempéries, mas não tem valor em si, tem um valor simbólico e místico, mas não tem valor de ser aquilo lá é o máximo da nossa religião. Não, o templo nosso tem um valor relativo, né? Então é preciso estar atento a essas coisas que Jesus falou. E Jesus então nos mostra, porque quem tem às vezes uma visão um pouco romântica de Jesus, assim, aquele cara bacana, bonzinho, de repente vê Jesus com um chicote nas mãos expulsando os vendilhões do templo, com um ato de violência extrema, aí esconde também um ensinamento, que nós não devemos ser condescendentes com o pecado. Uma coisa que nós devemos fazer, Jesus nos ensinou, é amar o pecador. Mas nunca devemos aprovar o pecado, entenderam? É isso que ele nos ensina. Nós devemos, às vezes, tem certas coisas que nós temos que ser violento. Violento com o quê? Com o irmão? Não. Violento com os nossos próprios pecados. Se Jesus Cristo purificou o templo de Jerusalém, se Jesus Cristo falou que, segundo o ensinamento de São Paulo, que todos nós somos templo do Espírito Santo, é preciso com ira e violência cuidarmos de purificar o nosso interior. Amém. Aí vai a nossa mensagem e vamos ver se temos umas fotos aí com as ilustrações para ser comentado. Veja bem. Lá. Isso daí é a Nova Jerusalém. É mais um texto do Apocalipse. Na verdade, vamos dizer assim, não encontrei coisas assim muito diretas. Tem a expulsão dos vendilhões, mas eu quis falar um pouquinho a crença cristã no Templo de Jerusalém, que é essa nova visão que nós cristãos... nós aqui não absolutizamos o templo terrestre, mas buscamos Jerusalém Celestial. Lá está a Cidade Santa. E a Cidade Santa, você conhece no Apocalipse? Lá diz o livro do Apocalipse, lá eu não encontrei templo nenhum, porque o próprio Senhor é o templo dela. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Esse daí é bonito, que é uma representação de Jerusalém Celestial, mas de bastante esquemática. Você vê assim, são os 12 apóstolos que formam as 12 portas, é um quadrilátero. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só esses dois. Nossa, se dobrar isso aí, eles ficam em pé, né? Tipo, se fosse um pergaminho, na verdade, isso aí, né? É a página de uma Bíblia do Apocalipse. Entendi. Mozárabe, lá na espanhol, né? Sim. Hoje tem muito valor, porque parece coisa moderna, né? Mas é coisa muito antiga isso aí. Tá no centro ali, ó. O senhor sabe o significado? É um anjo ali com... Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal, né? Então ele que vai abrir o livro selado. Tá. Entendi. Bom, é só isso, Padre Mar. Tá bom, então agradecemos a sua audiência, vocês que nos acompanharam, pedindo a Deus que nos
abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.